Teoria sobre a Sexualidade, parte 2. Vamos iniciar de onde nós paramos. Aqui em cima eu vou deixar a leitura da primeira parte. Convido você a se inscrever nesse canal, caso você ainda não tenha se inscrevido. Vamos juntos. Ainda assim, porém, Freud não tinha pressa em publicar seus estudos. Concluída e prestes a ser lançada a interpretação dos sonhos, em 11 de outubro de 1899, escreveu ele a Fliss, carta 121. É possível que uma teoria da sexualidade seja a sucessora imediata do livro dos sonhos. E decorrido 3 meses, em janeiro de 1900, 26 de janeiro de 1900, carta 128 escrita a Fliss, Freud disse assim: estou colhendo material para a teoria sexual e esperando que alguma centelha inflame o material já acumulado. Mas a centelha demoraria muito a surgir, salvo pelo pequeno ensaio sobre os sonhos e pela psicopatologia da vida cotidiana. Ambos lançados antes do outono de 1901. Freud nada publicou de importante nos 5 anos que se seguiram. E então, repentinamente, em 1905, Freud lançou 3 obras fundamentais: o seu livro sobre o xiste, os 3 ensaios e o caso clínico de Dora. É certo que este último fora escrito, ou seja, é certo que o caso clínico de Dora fora escrito em sua maior parte 4 anos antes, sendo publicado em outubro e novembro de 1905. As outras 2 obras foram lançadas quase simultaneamente, alguns meses antes. Embora se ignorem as datas exatas, veja uma discussão mais extensa a esse respeito no período do editor ao livro sobre o xiste, escrito em 1905. Nas edições alemães, as seções só aparecem numeradas no primeiro ensaio, e mesmo neste, a rigor, antes de 1924, só eram numeradas até a metade do texto. Para facilitar as referências, entendemos aqui a numeração das seções ao 2º e 3º ensaios. Prefácio à 2ª edição. O autor, que não se deixa enganar sobre as lacunas e obscuridades deste pequeno escrito, ainda assim resistiu à tentação de incorporar-lhes os resultados das investigações dos últimos 5 anos, por não querer destruir seu caráter de documento unitário. Por isso, reproduz o texto original com alterações mínimas e se contenta em acrescentar algumas notas de rodapé, que se distingue das antigas por levarem um asterisco. Ademais, é seu fervoroso desejo que este livro envelheça rapidamente,
obtida uma aceitação universal, para que outrora trouxe de novo e substituídas as imperfeições que contém por teses mais corretas. Viena, dezembro de 1909. Prefácio à terceira edição. Depois de observar por um decênio a recepção e os efeitos deste livro, cabe-me notar esta terceira edição de algumas observações prévias destinadas a corrigir mal-entendidos e expectativas irrealizáveis em relação a ele. É preciso frisar, acima de tudo, que a exposição aqui encontrada parte inteiramente da experiência médica cotidiana, a qual os resultados da investigação psicanalítica pretendem trazer aprofundamento e relevância científica. Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade não podem conter nada além daquilo que a psicanálise precisa supor ou permitir confirmar. Ou seja, o que Freud está dizendo é: os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade não precisa de mais nada além da psicanálise. Não precisa, ou seja, o que a psicanálise mostrou para Freud sobre a sexualidade humana é suficiente. É isso que ele quer dizer. Continuando a leitura. Exclui-se, portanto, a possibilidade de algum dia se ampliem, a ponto de construir uma teoria sexual. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: para nós, psicanalistas, para a psicanálise, não existe nenhuma possibilidade de alguém acrescentar algo além do que já está escrito, do que a psicanálise já mostrou sobre a teoria sexual. É o que ele diz aqui, ó. Exclui-se, portanto, a possibilidade de que algum dia se amplie, cresça, aumente, alguém venha acrescentar o ponto de vista ou a ponto de constituir uma teoria sexual. É Freud tapando as brechas. Se algum outro autor quisesse incluir, quisesse ampliar, quisesse trazer novas ideias sobre a teoria sexual, é inaceitável do ponto de vista de Freud. E é compreensível, continua ele, e é compreensível que não se tomem posição acerca de muitos problemas importantes da vida sexual. Mas nem por isso se deve acreditar que tais capítulos omitidos desse grande tema sejam desconhecidos do autor ou que este os tenha desprezado por considerá-los secundários. A subordinação deste escrito às experiências psicanalíticas que levaram à sua redação mostra-se ainda não apenas na escolha do material, mas também em sua ordenação. Ao longo de todo ele, observava-se uma certa sequência de instâncias
Dá-se prioridade aos fatores acidentais. Deixem-me em segundo plano, deixam-se em segundo plano os fatores disposicionais. E o desenvolvimento antogênico é considerado antes do filogênico. É que o acidental desempenha na análise o papel preponderante, sendo esta denominada por ele quase por completo. O disponível, o disposicional, só vem à luz por trás dele, como algo despertado para vivenciar, mas cuja apreciação ultrapassa amplamente o campo de trabalho da psicanálise. Uma proporção semelhante domina a relação entre a ontogênese e a filogênese. A ontogênese pode ser vista como uma repetição da filogênese, na medida em que esta não seja modificada por uma vivência mais recente. A predisposição filogenética faz-se notar por trás do processo ontogênico. No fundo, porém, a predisposição é justamente o precipitado de uma vivência prévia da espécie, a qual só se vem agregar a experiência mais nova do indivíduo como soma dos fatores acidentais. Junto à sua total dependência da investigação psicanalítica, devo destacar como característica desse meu trabalho sua deliberada dependência da investigação biológica. Evitei cuidadosamente introduzir expectativas científicas provenientes da biologia sexual geral, ou da biologia das espécies animais em particular, no estudo da função sexual do ser humano, que nos é possibilitado pela técnica da psicanálise. A rigor, meu objetivo foi sondar o quanto se pode apurar sobre a biologia da vida sexual humana com os meios acessíveis à investigação psicológica. Era-me lícito assinalar os pontos de contato e concordância relutante dessa investigação, mas não havia por que me desconectar com o fato de que o método psicanalítico, em muitos pontos importantes, levara a opiniões e resultados consideravelmente diversos dos de base meramente biológica. Introduzi, nessa terceira edição, um número abundante de inserções, mas renunciei a identificá-las como uma edição anterior, mediante algum sinal particular. O trabalho científico em nosso campo teve seu progresso lentificado nos últimos tempos, mas era indispensável uma certa complementação deste escrito, caso se pretendesse mantê-lo em contato com a literatura psicanalítica mais recente. Viena, outubro de 1914. Prefácio à quarta edição. Dissipadas as correntes da guerra, pode-se verificar uma satisfação que o interesse pela psicanálise permanece ileso no mundo em geral, mas em todas as partes da doutrina tiveram o mesmo destino. As colocações e constatações puramente psicológicas da psicanálise sobre o inconsciente, o recalcamento, o conflito que leva à doença, o lucro extraído da doença, os mecanismos da formação de sintomas, etc., gozam de crescente conhecimento e são consideradas até mesmo por aqueles que em princípio as contestam. Mas a parte da doutrina que faz fronteira com a biologia, cujas bases são fornecidas neste pequeno escrito, continua a enfrentar um dissenso indiminuto
e as próprias pessoas que por algum tempo se ocuparam intensamente da psicanálise foram movidas e abandonaram para abraçar novas concepções destinadas a restringir mais uma vez o papel do fator sexual da vida anímica, normal e patológica. Ainda assim, não posso decidir-me pela suposição de que essa parte da doutrina psicanalítica possa afastar-se muito, muito mais do que as outras da realidade apurada. A memória e o reexame constantemente reiterado dizem-me que ela brotou de uma observação igualmente esmerada e isenta de expectativas. Ademais, o esclarecimento dessa dissociação percebida no reconhecimento público não apresenta nenhuma dificuldade. Em primeiro lugar, os primórdios aqui descritos da vida sexual humana só podem ser confirmados por investigadores que tenham paciência. Vou repetir. Em primeiro lugar, os primórdios aqui descritos da vida sexual humana só podem ser confirmados por investigadores que tenham paciência. Paciência. Para entender, para compreender a vida sexual, a teoria da sexualidade. Freud falando e dizendo para que algum pesquisador, para que algum estudioso entenda, compreenda a sexualidade humana, para que essa compreensão chegue, é necessário paciência e habilidade técnica suficientes para reconduzir a análise até os primeiros anos da infância do paciente. Olha aí. Para que algum investigador da época de Freud, para que alguém que não acreditava, alguém que não dava credibilidade à teoria descoberta por Freud, para que aquelas pessoas que rejeitavam, que falavam, que criticavam, aquelas pessoas que não concordavam com a descoberta de Freud sobre a sexualidade humana, para que aquelas pessoas tivessem certeza, descobrissem também o que Freud descobriu, era necessário que elas tivessem paciência e habilidade técnicas suficiente para levar o paciente através da técnica da psicanálise, para levar o paciente, para regredir o paciente até os primeiros anos da vida. O que é que Freud estava dizendo aqui e está dizendo? Para que se descubra a sexualidade humana, para que se descubra como funciona a sexualidade humana, é necessário reconduzir, ou seja, conduzir novamente a pessoa aos primeiros anos de vida. Por quê? Porque a sexualidade humana tem origem na infância, nos primeiros anos de vida. É onde está a origem da sexualidade. É frequente, ademais, diz Freud, não haver possibilidade disso
porquanto a prática médica exige que se despache com rapidez aparentemente o caso patológico, salvo pelos médicos que exercem a psicanálise. Entretanto, ninguém pode ter acesso algum a esse campo. Que campo? A sexualidade humana. Nem qualquer possibilidade de tomar para si um juízo que não seja influenciado por suas próprias aversões e preconceitos. Soubessem os homens aprender através da observação direta das crianças, estes 3 ensaios poderiam não ter sido escritos. Ele dizendo, se não tivesse acontecido uma observação cuidadosa, desprovida de preconceitos, a teoria da sexualidade humana não seria descoberta. A sexualidade humana só foi descoberta que sua origem está lá na infância por causa da psicanálise. Sem a psicanálise, não era possível a descoberta da sexualidade humana. É o que Freud está falando, comunicando para o seu público, para os médicos da época, para os estudiosos da época, para aqueles que atuavam na área da medicina, da psicologia. Freud está falando para aquele grupo de pessoas que o ignorava, que não acreditava no que Freud estava falando sobre as crianças. Por quê? Porque a visão de criança é de anjo. É de que a criança não tem maldade, é de que a criança não tem pecado, é de que a criança é um ser angelical. E Freud descobriu, não caiu do céu, Freud constatou, através das pesquisas, através do atendimento a seus pacientes, anos e anos, ele constatou. Freud era cientista da mente, um estudioso da mente humana, do comportamento humano, e através da análise, analisando seus pacientes, atendendo seus pacientes na clínica, ele constatou, descobriu que a sexualidade humana tem origem na infância. E sem a psicanálise, não é possível chegar a esse conhecimento. Soubessem os homens, diz Freud, soubessem os homens que através da observação direta das crianças, sem essa observação não é possível, e somente a psicanálise fornece materiais suficientes para descobrir. Soubessem os homens aprender, através da observação direta das crianças, estes 3 ensaios poderiam não ter sido escritos
Se não fosse a observação, se não fosse a psicanálise, a teoria da sexualidade humana, que tem origem na infância, não seria possível a descoberta. Mas convém lembrar ainda que parte deste conteúdo escrito, a saber, sua insistência na importância da vida sexual para todas as realizações humanas. Toda realização humana passa pela sexualidade. Lembre-se, sexualidade é uma coisa, sexo é outra. Sexo é penetração. Sexualidade é diferente. Sexualidade não tem e não fala de penetração, de sexo. Sexualidade é realização de desejo. Sexualidade é prazer, é desejo, é pulsão. Entendeu? Sexualidade é uma coisa, sexo é outra coisa. Não é a mesma coisa. Vou repetir. Mas convém lembrar ainda que parte do conteúdo deste escrito, os 3 ensaios sobre a sexualidade. É preciso lembrar que sua insistência na importância da vida sexual para todas as realizações humanas. Todas as realizações humanas passa pela sexualidade. Inclui a sexualidade. E a ampliação aqui ensaiada do conceito de sexualidade. Convém lembrar ainda que parte do conteúdo deste escrito, a saber, sua insistência na importância da vida sexual para todas as realizações humanas, e a ampliação aqui ensaiada pelo conceito de sexualidade, tem constituído desde sempre o mais forte motivo para a resistência que se opõe à psicanálise através, em outras palavras, a descoberta de Freud que a sexualidade humana tem origem na infância foi uma causa forte da rejeição à psicanálise. Ou seja, muitos da comunidade psicanalítica, muitos médicos, profissionais da saúde mental e outros médicos não aceitaram a teoria de Freud. A psicanálise sofreu oposição, rejeição, preconceito por conta da descoberta de Freud. Mas ele parou? Não. Ele continuou sua jornada. Ele continuou suas pesquisas, seus estudos. E quando ele examinava seus pacientes, o que é que tinha envolvido? Sexualidade. Quando ele examinava uma histérica, o que é que estava na base, na origem? Sexualidade. Quando ele examinava
um menino, como o caso do menino de 5 anos, que tinha medo de cavalo, o menino que estava bem, que vivia bem, mas de repente começou a desenvolver um medo de cavalo. Quando foi para a análise, a psicanálise mostrou sexualidade. Quando Freud examinou o caso Dora, o que é que estava ali? Sexualidade. Então, a psicanálise mostrou, através de pesquisas, de atendimentos a pessoas, que a sexualidade humana tem origem na infância. Que a criança, o bebê, tem tesão, tem desejo sexual. Que as crianças não são tão puras como imaginamos, como pensamos que elas são. Que a criança, ainda em uma pequena idade, 3, 2, 5 anos, deseja papai e mamãe. Isso foi uma bomba. E por conta disso, a psicanálise sofreu preconceito, rejeição, oposição. Olha aqui. Eu vou ler novamente este trecho. Mas convém lembrar ainda que parte do conteúdo escrito, a saber, mas convém lembrar ainda que parte do conteúdo deste escrito, que escrito? A teoria sobre os 3 ensaios da sexualidade. Sua insistência na importância, estou lendo aqui, na importância da vida sexual para todas as realizações humanas. E a ampliação aqui ensaiada pelo conceito de sexualidade tem constituído desde sempre o mais forte motivo para a resistência que se opõe à psicanálise. No afã de encontrar tópicos grandiloquentes, chegou-se até a falar no pansexualismo da sexualidade, da psicanálise, e a fazer a esta a absurda censura de que ela explicaria tudo a partir da sexualidade. A psicanálise, em outras palavras, foi duramente atacada, criticada, rejeitada por conta da descoberta de Freud. Continua ele: só é possível assombrar-me com isso quando se esquece quão confuso e quão distraído se pode ficar em decorrência dos fatores afetivos. Só é possível assombrar-me com isso quando se esquece quão confuso e quão distraído se pode ficar em decorrência dos fatores afetivos. O que é que Freud está dizendo? Se eu fosse
Freud está dizendo assim, em outras palavras, se eu fosse tão distraído quanto vocês, eu ficaria assombrado igual a vocês. Se eu fosse tão distraído nas minhas análises de pacientes, se eu fosse tão distraído, tão desapercebido, eu seria igual a vocês. Eu também não acreditaria, não. Eu também não daria crédito que a sexualidade humana tem origem na infância. Mas eu não sou distraído igual a vocês. Eu observo. Eu sou um observador. Eu vou ler novamente. Olha aqui. Essa parte aqui. Só é possível assombrar-me com isso? Com isso o quê? Só é possível assombrar-me, ficar admirado com a rejeição que vocês fazem à descoberta que eu fiz? Só é possível assombrar-me com a descoberta da psicanálise, da sexualidade humana que começa lá na infância. Só é possível assombrar-me com isso quando se esquece quão confuso e distraído se pode ficar em decorrência dos fatores afetivos. A afetividade humana tem origem na infância. E Freud está dizendo, eu não estou desapercebido. Eu não estou distraído igual vocês. Continuando. Já faz um bom tempo que o filósofo Arthur Schopenhauer mostrou aos homens em que medida seus feitos e interesses são determinados por aspirações sexuais. Olha aí. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Freud está dizendo, olha, Schopenhauer, a quem vocês tanto admiram, ele já mostrou que seus feitos, que suas ações foram inspiradas pela energia sexual. O sentido corriqueiro da expressão. E parece incrível que todo um mundo de leitores tenham conseguido banir de sua mente, de maneira tão completa, uma advertência tão impressionante. Ou seja, Freud está dizendo, o mundo da medicina, o mundo acadêmico, o mundo psicanalítico, os demais companheiros, médicos, psicanalistas, filósofos, não entenderam, não conseguiram enxergar em Schopenhauer que existe uma importância, existe um poder por trás da sexualidade. E quanto à ampliação do conceito de sexualidade, que a análise das crianças e dos chamados perversos tornou necessária. Todos aqueles
que desde seu ponto de vista superior olham 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 como desdenhosamente para a análise, deviam lembrar-se de quanto essa sexualidade ampliada da psicanálise se aproxima do Eros, do amor divino de Platão. Olha que coisa linda. É Freud dizendo: vocês, desonestos, vocês, incrédulos, vocês, infiéis quanto à teoria psicanalítica, deveriam lembrar-se de Platão, do amor de Platão, que tem origem lá na infância. Você percebe que Freud está batendo de frente com os incrédulos da época dele? Você percebe o que Freud sofreu ao descobrir e escrever sobre a sexualidade humana? Ele foi perseguido, foi rejeitado, afrontado, caluniado, mas ele não desistiu. Ele não abriu mão. Ele permaneceu firme em suas convicções, em suas descobertas. Por quê? Porque por mais que as pessoas rejeitassem, não acreditassem no que Freud dizia, quando ele ia para a análise, ia analisar as pessoas, analisando ele mesmo, sempre caía no assunto sexualidade. Até a próxima. Em breve voltarei com a terceira parte desse artigo maravilhoso. Nós iremos agora entrar nesse assunto, as aberrações. Será demais. Não deixe de acompanhar esta série de leitura em Freud sobre a teoria da sexualidade humana. Fique com Deus e até a próxima.